Sabe aqueles filmes japoneses, estilo Grito, que deixa a gente todo cagado de medo? Sabe do que eu tô falando, né? Hoje vamos tentar entender juntos porque os fantasmas japoneses são mais assustadores. Olá pessoal, o Edu aqui e hoje vamos trocar aquela ideia gostosa. Vamos falar sobre um assunto muito fascinante, os fantasmas japoneses. Mas antes da gente continuar, quero deixar um recadinho pra vocês. Tem muita gente assistindo nossos vídeos e não tá inscrito no canal. Isso é um absurdo! Então mete o dedão aí no botão de se inscrever e ativa os sininhos logo. Agora bora pro vídeo. Uma coisa temos que concordar aqui, os fantasmas japoneses são bizarros, né? Eles são diferentes, são assustadores de um jeito que é até difícil explicar. Ao longo desse vídeo vamos explorar e tentar desvendar porque eles são mais assustadores. Se você tem medo desse assunto, fica tranquilo, que a gente vai fazer de uma forma bem leve. Você vai conseguir assistir o vídeo todo e ainda assim vai conseguir dormir à noite. Uma coisa é certa, não tem como falar deles sem citar os grandes sucessos do cinema. Mas antes de falar dos filmes, vamos entender um pouquinho sobre a cultura japonesa. É essencial que a gente passe por essa parte primeiro, porque é aí que tudo começa. Você vai ver que vai dar uma clareada na mente. No Japão, os fantasmas têm um nome diferente, são conhecidos como Yurei. Você sabia disso? Acho que não, né? Muita gente não tem esse conhecimento. E outra coisa muito interessante é que eles não consideram como fantasmas, e sim como almas que ficaram presas aqui no nosso mundinho. Mas por que essas almas ficam aqui, Edu? Até onde sabemos, essas almas ficam presas aqui por causa de não terem cumprido sua missão aqui na Terra. Geralmente ocorrem mortes que não eram para acontecer, geralmente causadas por acidentes, assassinatos. Sabe quando a morte não é natural? Acontece de repente? Então, essas almas se negam a partir e ficam vagando aqui na Terra, presas aqui. Temos informações e relatos também de que algumas almas não aceitam ir embora por causa de algum trauma, alguma tristeza, alguma coisa pesada que aconteceu aqui. Até mesmo raiva, tá bom? Raiva de alguém. Acho que é por isso que esses fantasmas se tornam mais assustadores. Acho que eles ficam cheios de raiva. Muita gente explica como se a alma ou fantasma fosse uma extensão de um sentimento humano que ficou preso aqui na Terra. Aí eles ficam vagando por aqui e isso é meio perturbador, né? Fala sério. Bom, agora já aprendemos tudo sobre essa cultura japonesa, sobre os fantasmas. Podemos seguir para os filmes, que tem um grande valor aqui no nosso vídeo. Tem filmes aqui que já me fizeram fazer xixi na cama, só pra não ir no banheiro de madrugada. Vocês já ouviram falar do Ringu? Isso mesmo, Ringu. Não, né? Bom, acho que agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Você já ouviu falar da Samara do Poço? Agora ficou mais fácil, né? Estou falando de um dos filmes mais assustadores já produzido, o nosso queridíssimo Chamado. Muita gente não sabe que o nome original do filme é Ringu, mas agora você está sabendo porque o tio Edu aqui explicou pra vocês. A Samara saindo do poço, aquele cabelo na frente, ficou em nossas memórias por muito tempo, né? Eu mesmo fiquei traumatizado por dias. Não queria nem ficar sozinho em casa. O negócio foi tenso demais. Aliás, preciso assistir esse filme de novo. Será que a experiência é diferente? Deixe nos comentários aqui. Quem já assistiu o Chamado depois de tanto tempo e mesmo assim sentiu medo? Deixa nos comentários que eu quero saber. Mas o que a Samara tem a ver aqui com o nosso vídeo? E eu te falo, ela tem tudo a ver, meus amigos. A Samara não precisa fazer quase nada. Ela não precisava dizer nada, apenas aparecer, que já causava um medo horripilante nas pessoas. E por isso eu falo, ela tem tudo a ver com isso aqui. A feição dela, o estilo dela já causava muito medo, mesmo ela não fazendo quase nada. Ela passava um desconforto muito grande para quem estava assistindo. Muitas vezes as pessoas, e eu era um deles, tá? Colocava a mão na frente dos olhos esperando passar aquela cena horrível. Agora vamos falar de outro filme japonês que pra mim é um dos grandes títulos do terror. Eu tô falando dele, do Grito. A história por trás do filme Grito gira em torno ali de uma casa, né? Tudo se desenvolve em cima de uma maldição. Ocorreu um evento trágico ali naquela casa. E todo mundo que se muda pra lá tem que arcar com as consequências malignas que estão presas ali naquele lugar. A ligação do filme Grito com o nosso vídeo aqui é muito grande, porque ele segue a mesma linha do Chamado, da Samara do caso, né? Não precisa de muito pra ser assustador. A atenção que o filme traz é a aparição desses fantasmas de um jeito discreto, mas que traz uma sensação muito desconfortável. Quando o Grito saiu nos cinemas, teve relatos de muitas pessoas abandonarem a sessão ali no meio do filme, pegaram e vazaram.
Outra coisa muito assustadora que aconteceu foi nas gravações do filme. Atores relataram sentir um desconforto muito grande nas gravações das cenas. E até falaram que mesmo depois de irem embora pra casa, sentiram que tinha alguma coisa observando eles ali. Isso é muito assustador, né? Eu sempre admirei muito esses atores que participam de produções de filmes de terror. Não deve ser nada fácil. Para gente que só assiste, já fica na cabeça. Imagina você ali vendo isso todo dia. Gravando as cenas, alguma delas repetindo várias vezes. Depois tem que assistir tudo, fora que tem que decorar textos gigantescos, muitos deles bem assustadores. E o negócio não deve ser fácil. Mas voltando ao filme, se você ainda não assistiu o filme Grito e adora o universo de filmes de terror, corre lá pra assistir, vale muito a pena. E você vai entender melhor tudo o que eu falei aqui. Existem outros filmes como Kairo e Pulse, que também são da cultura japonesa e que são sobre fantasmas. Não vou entrar a fundo aqui nesses títulos, mas depois que acabar o vídeo aqui, vai lá e dá uma pesquisada, vale muito a pena. Se a gente parar pra pensar, todos esses filmes têm algo em comum. Eles não dependem apenas de susto, eles vão construindo o medo aos poucos, com calma. Hoje sentimos muita falta disso nos cinemas. Hoje é muito efeito especial, né? Muito jump scares, né? Perdeu um pouco da essência de antigamente. Agora vamos sair um pouquinho das telinhas. Vamos deixar o cinema um pouco de lado e vamos pro mundo real. Quero saber de história real, do que acontece de verdade. A cultura japonesa está recheada de relatos sobrenaturais. Vocês sabiam disso? Quem adora esse assunto, dá um Google depois. Vocês vão ver do que eu estou falando. Mas dá uma pesquisada durante o dia, tá? Senão vocês não vão conseguir dormir à noite. Um exemplo muito famoso é a casa Hokakudo, lá em Kyoto. É um lugar que várias pessoas relataram e afirmaram, juraram de pé juntinhos que viram mulheres vestidas de branco, que simplesmente aparecem e depois somem do nada. Ai, meus amigos. Segundo relatos do pessoal da região, essas aparições estão ligadas a tragédias que aconteceram ali. Igual falei anteriormente, são almas que morreram em um momento que não era pra morrer, por causa de acidentes ou assassinatos. Não tinha chegado a hora delas, mas morreram. E aí ficaram presos ali. Outro lugar que é muito famoso, você já deve ter ouvido alguma coisa por aí, é a famosa Floresta dos Suicídios. Essa é muito famosa. É uma floresta que fica na base de Monte Fuji. Muitas pessoas relatam sensações estranhas, sons e até presenças. Bizarro, né? Tem relatos de pessoas que foram lá, que quando começaram a se aproximar da floresta, já sentiram uma energia pesada. Pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de coisa, né? Isso é muito real. Às vezes a gente vai em algum lugar, ou até mesmo pessoas se aproximam da gente, a gente sente uma energia diferente, né? Imagina lá nesse lugar, sai fora, velho. Tem que ter coragem pra ir lá. Aliás, a gente podia ir lá, né, qualquer dia, né? Imagina, gravar um vídeo lá pra vocês. Imagina que massa. Deixa muito like aqui nesse vídeo, quem sabe a gente não aparece lá. Ia ser muito louco. Essas histórias mostram que o terror japonês não está só nos cinemas. Ele faz parte da cultura, da forma que eles lidam com a morte, com o passado e com tudo aquilo que não pode ser explicado. Mas hoje aqui a gente vai. Depois da gente citar a cultura japonesa, os filmes, os relatos reais das pessoas, vamos dar uma grande resposta para o que a gente se propôs aqui nesse vídeo. Porque os fantasmas japoneses são mais assustadores. E depois de todo esse conteúdo, finalizo com uma das respostas mais óbvias que eu poderia dar. Os fantasmas japoneses são assustadores porque eles parecem urbanos demais. Não tem firula, moleque. Não tem efeitos especiais. Não tem um monte de fantasia. Não tem sustos exagerados. Eles são apenas eles. São o retrato deles na forma física. Só que agora presos aqui na Terra em forma de alma. Oh, essa ficou boa, hein? E na minha opinião, isso é o que mais assusta. Vocês já ouviram aquela frase? Eu tenho medo de gente viva e não de gente morta. Mas imagina só, uma alma que parece muito com a realidade, que parece gente viva, mas não é. Na minha opinião, cara, isso é muito mais louco, isso dá muito mais medo. Pessoal, muito obrigado por assistir. Esse vídeo deu bastante trabalho, então deixa o like, metralha o likezão aí, que é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você acha dos fantasmas japoneses. Eu acho fascinante, cara, é horripilante, dá medo, mas eu acho muito bem feito. Se ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Muito obrigado por tudo, pessoal. Valeu e fui.